Será que é possível ler a mente das pessoas, entrar na cabeça das pessoas? Fica ligado aí, depois da vinheta. Fala bruxos, eu sou o ilusionista Rideu, especialista em mágica close-up, aquela mágica bem de pertinho, já mágica há 10 anos, já fiz mais de 1000 shows aí pelo Brasil e entre esses 1000 shows eu já fiz vários shows para celebridades e até por conta disso eu fiquei conhecido como mágico das celebridades. Já fiz um show para Neymar, Latino, KLB, Thiago Leifert, Carla Viena e assim entre muitos outros aí. E hoje eu tô aqui com um ilusionista internacional e um grande amigo meu, Richard Bromberg. Olá, amigos. Fala quem você é, fala aí quem você é. Sou uma pessoa querida. Sou Richard Bromberg, mágico desde 2010, mas desde pequenininho gostava de mágica. Vou contar uma coisa que acho que eu nunca te contei. O meu avô, ele morava numa rua aqui em São Paulo, chamava Frederico Steidel, que fica numa paralela, quase paralela a São João, e muito próximo da casa do meu avô ficou a primeira loja de mágicas, grande loja de mágicas daqui de São Paulo, o Rei das Mágicas. E todo final de semana que eu dormia na casa do meu avô me levava lá, eu tinha 7, 8 anos e ele me comprava uma mágica. E aí eu fiz mágica pra família, aquelas coisas pra festa. Tem essas mágicas ainda ou não? Eu acho que tem. É eu acho mesmo? que tem alguma pasta, em algum, sei lá, em alguma caixa. Eu lembro até que mágicas que eu tinha. Eu tinha a do ovo, né? Eu tinha aquela caçarola que saia flores. Pô, que legal, hein? Eu tinha uma dos discos coloridos, eram discos todos pretos. Você colocava, aí você metia um lenço vermelho e saiu o disco vermelho. Eu tinha isso aí também. Sensacional. E aí eu fiz mágica mais ou menos dos 7, 8 anos até os 10. E aí depois eu parei. E aí, por intermédio de um amigo em comum nosso, Ismael de Araújo, né? Já apareceu aqui no programa? Eu não sei se ainda se o vídeo foi ou vai. Tá bom, mas aí... tá bom. É um que vai estar por aqui. Beleza. Se já foi, tá por aqui. Maravilha. Através desse nosso amigo em comum, que eu acabei entrando na arte mágica, né? E é como se fosse um mosquitinho que me picou. E aí participei de vários congressos mundiais, fui para Las Vegas, para o Chile, para Venezuela, para Argentina. Aqui no Brasil, em alguns locais também, participei de congressos, aprendendo técnicas novas, compartilhando com mágicos de todas as idades. Isso que é legal no nosso meio, né? Por exemplo, em Las Vegas, quando eu estive num congresso lá no IMX, eu conheci crianças, né, de 10, 11, 12 anos, fazendo mágicas de cartomagia assim, de uma forma impressionante. E no mesmo congresso a gente tinha aqueles mágicos mais tradicionais, com mágicas de pomba, né, com bengalas, mágicos mais de idade mesmo, de 70, 80 anos de idade, e todo mundo no mesmo lugar, compartilhando, aprendendo coisas novas. Mágica não tem idade, né? Não, mágica não tem idade para você fazer e para você receber. É verdade, isso é verdade. E aí eu comentei que você é um mágico internacional porque você saiu do Brasil já há quanto tempo? Em 2018, em maio de 2018, a gente decidiu, por vários motivos, mudar de país, e a gente foi morar em Israel, que é a Terra Santa, é um local mágico. Ali aconteceram muitas coisas. Quase mágicas. 2 anos já, né? Quase 2 anos, quase 2 anos. Putz, o Léo deve estar enorme. O Léo é meu filho mais novo, pra quem não sabe, né? Porque você não sabe, Léo. Agora ele vai fazer 9 anos daqui, em dia 7 de março. 9 anos, caraca. 9 aninhos. E o Johnny, né, tá com 16, também mágico, hipnólogo. Toda a família é artista, minha esposa é cantora de ópera, enfim. Que legal. A gente mistura mágica com ópera também. Todo mundo criativo. Que legal, que legal. E aí, na verdade, você veio pro Brasil aqui fazer uma apresentação. Eu fui chamado pela Johnson & Johnson, uma subdivisão de lentes de contato deles, que é a Kivio, e eu vim fazer um treinamento para equipe de vendas, que eu já fazia quando eu morava aqui no Brasil, só que é um treinamento envolvendo a mágica dentro do produto desse cliente, né? Legal. Então eu pego todas as especificações do produto e personalizo em mágicas que eu já tenho no meu repertório, mas aí a equipe de vendas, nesse caso, ela presta atenção na mágica e ela aprende o conceito do produto, essas novas especificações através da mágica, que é muito legal. Fica mais lúdico, né? Muito mais lúdico, é um momento de quebra, assim, nos eventos, né? Muitas empresas apostam nesse tipo de atividade lúdica e o resultado é automático, né? A gente sabe quando a pessoa gosta ou não gosta.
E uma outra coisa que o Richard não falou, ele é músico. Também. A gente foi assistir ele... Onde era? No Bourbon? No Bourbon Street. Bourbon Street. Ele fez o... Como era? Blue Eyes? Tributo ao Frank Sinatra, Blue Eyes. Foi na minha despedida aqui do Brasil. Então, e é legal você que tá assistindo o programa, e você que também é mágico, você conseguir usar todos os seus skills, né? Todas as suas qualidades dentro da mágica. Porque aí você deixa a mágica assim muito sua, né? Ela fica com a sua cara. Eu acho que a mágica... Não que ela seja pobre sozinha, mas é que ela fica muito mais rica quando você acrescenta... Quando você coloca o seu, né? O seu, né? Sim, o seu ponto, isso é verdade. Bom, mas antes, ó, eu vou fazer uma mágica aqui. Por que eu falei esse negócio de entrar na mente? Eu vou fazer uma mágica com o Richard, mas antes de fazer a mágica, já vai, ativa o sininho aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Para receber tudo de primeira mão, dá o seu like, dá o seu joinha, que aí é o que ajuda aí a gente crescer aqui no canal, é pra você, isso é pra você. Eu não vou crescer mais. É que não dá pra ver que ele tá sentado, mas aqui o Richard, ele é tipo mentira, assim. Perna curta. Ainda bem que eu não faço stand-up, né? Ainda bem, mas é um excelente mágico. E um excelente amigo. A gente já conhece há quanto tempo? 10 anos. 2010. O Léo era bebê, né? O Léo era pequenininho. O Léo acho que nem tinha nascido ainda. O Johnny era pequeno, ele devia ter uns 5, 6 anos e o Léo ainda não tinha nascido. Loucura, hein? Loucura. E o tempo passa. O tempo passa. Mas uma coisa continua igual. Deixa eu tirar que eu tô com calor na cabeça. É o seguinte, ó. Vou mostrar aqui, baralho, cartas. E eu vou tentar fazer uma coisa aqui, mas eu não vou usar o baralho inteiro, não. Vou usar... deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar aqui assim. Vou pegar... Vou pegar metade do baralho. Tá bom? Metade tá bom. Devagarzinho para não dar nenhum bagulho. Não, é só pra te explicar. O Roger tá fazendo uma mágica pra mim que eu nunca vi. A gente acha que não, né? Eu acho que eu nunca vi. E a gente vê tanta mágica por aí, né, nos congressos, mas vamos ver, né? Vou misturar um pouquinho assim, certo? Dividir mais ou menos na metade aqui assim, e misturar assim, certo? Tá. Eu vou pegar e dividir em 4 montes. Eu vou colocar aqui na mesa, que tem uma mesa, tá, gente? Eu vou dividir aqui em 4 montes. Vou colocar devagarzinho aqui para não balançar a câmera. 4 montes. Eu quero que você escolha um dos montes aqui. Pega um. Esse, pode pegar. E eu vou pegar aqui e você mistura aqui assim. Perfeito. Pega o outro aqui, mistura. Troca comigo aqui. Mistura. Perfeito. Seguinte, dos 4 montes eu quero que você escolha o que você não quer usar. Eu não quero usar este aqui. Então ele escolheu, vou colocar pra cá. Aponta o outro aqui. Que eu não quero usar? Não quer usar. Esse aqui, não quero usar aqui. Não. Isso. Então dos dois, agora você pode escolher o que você quer usar ou o que você não quer usar, você que sabe. Eu posso escolher o que eu não quero usar. Ou o que você quer usar, eu você não quero usar o da sua mão esquerda. Isso aqui. Esse. Eu vou colocar aqui. Perfeitamente. Eu seguro esse aqui. Entendi. Eu quero que você misture. Pra misturar? E eu quero que você olhe para as cartas. Ok. Ok? Então são cartas diferentes? Diferentes. Sim? Beleza. Então eu vou tentar fazer o seguinte, eu quero que você fique focado nas cartas. E eu quero que ela tem vários naipes aí, né? Tem cartas pretas, vermelhas, sim. Tem todas de paus, de copo, tem uma de cada pelo menos. Sim. Legal. Eu quero que você foque só nas cartas de paus. Nas cartas de paus. Ok. Nas cartas de paus. Eu tô pressentindo que acho que tem Vai começar. Um 7. 7 paus. 7 paus. 7 paus. 7 paus. 7 paus. 7 paus. O 7 é uma muito próxima também. 7, 6. Tem um 6 de paus também. 6 de paus. 6 de paus. Meu, isso é terrível. 6 de paus. E tem uma muito próxima. 6 de paus, 6 de espada. 6 de espadas. 6 de espadas. 6 de espadas. Tem, Roger. Tem. 6 de espadas, 6 de espadas. Só lembrando que eu escolhi o monte. Eu embaralhei o monte. 6 de espadas, será? Deve ter uma...
de espadas, eu acho que uma dama de espadas, muito próxima da dama, um valete de copas, três de ouros. É a última? É a última. E uma carta que eu gosto muito. 2 de copas. Dois corações, mas é... Muito boa, hein, Roger? Depois você me ensina. Essa eu quero saber. Aí fica só nos bastidores. Quero colocar no repertório, essa é boa. Gostei. Legal? Porra, muito boa. Cara, primeira vez que eu faço, hein, gente? eu gosto muito de testar as mágicas, principalmente com os amigos, né? Mas é uma dica boa não testar com os amigos, sabia? Porque os amigos, eles geralmente vão falar, não, tá, é legal, parabéns e tal. Agora quando você testa com alguém que você não conhece, claro. Se o cara não gostou, ele vai fazer uma cara de que não gostou. Sem dúvida. Né, que bom, aí você vai entender e você vai ter que melhorar. Essa é muito boa, cara. muito boa. Balança muito não, eu. Não, só bichinho. Mas continuando. E depois, gente, só pra vocês entenderem, a gente tá numa padaria, aqui pertinho da ex-casa do Richard. Sim, aqui no Alto de Pinheiros. Alto de Pinheiros. E é uma padaria 24 horas, a gente sempre se reunia aqui quando a gente fazia 5 de paus, que era... Sim, era o nosso show lá no Arthur no Ruth Escobar. Ruth Escobar, e a gente fez também no MUBI, mas ficou mais no Ruth Escobar. Sim. E que era o Queres Pagar Quanto, né? Por aquele lá. Muito legal, cara. Você ia lá assistir e não tinha preço o ingresso. Você pagava. Aí no final você entrava numa caverna, confessionário. Tinha uma urna eleitoral ali e você colocava quanto você ia pagar. E era muito legal. Era divertido. Muito divertido. Era toda quinta-feira, né? Toda quinta-feira. Ficamos em cartaz meses, né? Acho que foi 3 meses que a gente ficou em cartaz mais, acho. Cara, eu acho que foi mais. Porque você e o Iaco ficaram. Sim, 2 meses. Sim, depois do 5 de pausa entrou. Como quando você e o Iaco ficaram, vocês acabavam chamando o Doug. Sim. Aí basicamente a gente ficou. Com mais tempo, é verdade. Aí participou uma galera, participou o Baltresca. Todo mundo não, o Jimmy, o Ben Ludmer participou, o Fernando Muilart participou, que a gente chamava mágicos e stand-upistas, e às vezes mágicos que faziam stand-up. Quem é o nome do Padre Quevedo lá? O Oscar Pardini, do Café com Bobagem, foi o Zé Américo. O Zé Américo, que era do Faustão e tal. A gente não vai lembrar de todo mundo, mas foi uma experiência muito legal. Foi realmente muito legal. Né? O Rodrigo Teaser, que fazia o Michael Jackson. Grande Rodrigo Teaser, é verdade. Pô, foi uma galera massa lá. Foi. A gente dá saudade, né? Lá em Israel, como é que é a questão da mágica? Assim? A cultura lá é muito valorizada, assim, de uma forma geral, né? Pra vocês terem uma ideia, quando eu cheguei em Israel, eu soube através do mágico, que faz parte da Associação dos Mágicos de Israel. Ele era argentino, mas já morava em Israel há 30 anos. Um dos meus grandes amigos lá chama Gustavo. Ele me disse que o Ministério da Absorção em Israel, ele tinha uma forma de te incluir se você fosse um artista ou um esportista dentro do cenário cultural de Israel. Então você tinha que montar um portfólio, entregar para o Ministério essa comprovação de, por exemplo, você era mágico. Aí eu entreguei meu portfólio, 2 meses depois eu recebi um aviso de que eu teria que me apresentar num teatro em Tel Aviv para uma banca examinadora. E aí eu fui lá, fiz um número que eu adoro fazer, que é uma pintura que eu faço de ponta cabeça, eu adivinho o nome que a pessoa pegou num saquinho lá com mais de 100 nomes, e que é um número de mentalismo, que é uma das ramificações da mágica. Sueli. Depois você vai saber porque é Sueli. Um dia você vai saber por causa da Sueli. E aí eu fiz esse número de mágica, e aí eu fui aprovado com excelência, recebi uma carta do governo de Israel, me dando direito a trabalhar durante 10 anos através de produtores locais, usando esse benefício do governo, né? Que eu recebo um cachê bom e posso trabalhar durante 10 anos porque eu passei nesse teste. E quando eu passei no teste, eu recebi, acho que na época, R$1.500, como se fosse R$1.500. 1.500 dinheiros do lugar. Dinheiro de Israel, que chama shekel. Igual o Brasil, igualzinho o Brasil. Ó, a carteirinha como é que é do Brasil, ó. Esse aqui é o nosso DRT aqui do dia do Brasil, igualzinho. Aqui tem um suporte magnífico. E é legal que para artistas, né? Então cantores, atores,
até para produtores mesmo, eles podem entregar esse portfólio de que eles já trabalhavam com isso, e para esportistas. Então cada segmento tem um tipo de ajuda diferente. Pra você ter uma ideia, os artistas que vão como músicos, quando eles passam nesse teste, você tem até uma verba externa para comprar instrumentos musicais que o governo paga para você poder ter um instrumento na sua casa para treinar. Então você pode comprar um piano, um teclado, um violão, dependendo da tua área de atuação na música. E isso, além do teu cachê que você ganha por passar no teste, eles ainda pagam o teu instrumento musical. Igual aqui. Me fala umas curiosidades de lá do Israel. Por exemplo, eu lembro que você me contou um negócio que eu achei muito legal, que é... Você tá na rua assim, tem umas sacolas na frente. Assim. Sim, então, dependendo do lugar em Israel, existe um costume das pessoas não terem apego com os bens materiais lá. Então, se você tem alguma coisa que você não usa mais, toda segunda-feira você coloca na frente do seu prédio da sua casa. O horário é mais ou menos entre as 7 da noite. Mas qualquer coisa? Qualquer coisa. TV, sofá. Na minha casa mesmo, acho que hoje 60% da minha casa foi construída com essas doações que vieram da rua. E era divertido, a gente ia pra rua caçar coisas que a gente precisava. Então, desde roupa, eles colocam tudo passadinho dentro de saquinhos, né? Tudo bonitinho. Até já achei enfeites que tenho na minha parede, quadros pintados à mão, tudo. E aí é isso, você pega o que você precisa e aí no outro dia vai ser a sua vez de deixar alguma coisa para quem precisa. E aí vira um ciclo do bem, né? As pessoas se ajudam. Sabe o que eu tava escutando? Aí me lembra muito, eu tava escutando o podcast do Márcio Balas, né? Sim, o Márcio Balas, amigo meu. Amigo meu de infância. É mesmo? A mãe dele era a Carmen e ela era coordenadora do Renascença, que é um colégio judaico. E o Balas, ele frequentava um movimento juvenil judaico que eu frequentava quando era pequeno. Que legal. Márcio Balas. Só. Sou fãzaço dele, eu gosto bastante. Meus últimos 2 armários do meu apartamento daqui foram comprados da casa do Márcio Balas. Olha só. Aliás, mudei, Márcio. Na verdade, eu tava escutando o podcast dele e ele falando sobre o Balascast, né? Sim, o Balas. E ele fala sobre, como que é? O princípio da carona. Sim. Ele conta uma história, depois você vai lá escutar, mas ele conta uma história que ele tava no Hebraica. Na Hebraica. E aí ele tinha que ir embora de ônibus, só que aí ele teve uma ideia de esperar na saída de carro e ir perguntando, você vai pra onde? Você vai pra onde? Sim. Ah, eu vou pra tal lugar. Ele falou, pô, você pode me deixar em tal lugar? E ele falou, pode, entra aí. Aí ele entrou, ele era criança, entrou, sim. O cara foi, do nada ele perguntou, mas onde você mora, né? Tipo, eu moro em tal lugar, tá? E quando eles foram conversando, e quando ele se deu conta, o cara deixou ele na frente da casa dele. E aí ele falou, pô, moço, desculpa, eu não precisava e tal. Ele falou, não, relaxa, fica tranquilo. Sim. Um dia eu também já precisei de carona, um dia você tá precisando. E você vai ser o próximo cara que vai dar essa carona. É isso aí. Então quando uma pessoa precisar, você vai lá e dá. E é o princípio da carona que sempre é um ciclo do bem, né? Que eu acho que é muito parecido com esse negócio da roupa. É isso mesmo. Você tem a sua vez de doar, claro. E a sua vez de pegar. Sim. E eu acho uma pena até que não tenha muito isso ainda no Brasil, assim, enraizado. Assim. No Japão tem muito isso também. Sim. Mas eu fico triste, assim, de verdade, porque aqui no Brasil não tem muito esse tipo de pensamento. Sim. Né? Essa cultura de ajudar o próximo de uma forma mais involuntária, né? É automático. E assim, isso é toda semana. Só um adendo, depois eu mando uma foto pro Roger, ele mostra no outro programa. Há um mês atrás, tava chegando em casa do trabalho, era umas 7 e pouquinho da noite. Agora é inverno em Israel, então já tava mais escuro. Aí eu passei na frente de um prédio, 3, 4 prédios pro lado do meu, e aí eu vi um tripé dentro de uma caixa de papelão. Falei, não é possível, eu vou pegar. Não era um tripé. Era um tripé com um telescópio. Mas um telescópio americano, tem a marca lá, intacto, com as lentes, com tudo. Aí eu levei pra casa, era pesado. Abri lá, montei o tripé intacto. E aí a gente entrou na internet pra ver a marca. E aí é uma marca conhecida americana. O cara, acho que simplesmente ele não usava mais. E aí ele colocou ali pra alguém pegar. E aí a gente pegou, porque a gente gosta dessas coisas de... Quando eu vi que era um telescópio, não era uma luneta, era um telescópio.
E aí ele tem até entrada para cabo de rede para você ligar no computador. E aí a gente está tentando agora entender como é que baixa o software para você mirar para o céu e conseguir ver as estrelas na tela do computador. Sim, você reproduz para a tela do computador. Que animal, hein? Um telescópio. Lá eu tenho um amigo que ele é judeu também e ele é muito ligado nessa parte de tecnologia. E ele comentou ele, na verdade ele trouxe lá de Israel. Sim. Um negócio que você conecta aqui no óculos, assim. Sim. E ele ajuda pessoas com deficiência... Que tem problema visual. E ele lê o livro. É e isso mesmo. ele fala as palavras. Eu achei aquilo... Hoje surreal. Israel é o maior país de startups do mundo. Então as maiores empresas que se iniciam, elas começam lá. As novas ideias começam lá. Que legal. Então hoje a tecnologia na área de saúde, na área da cultura, na área do entretenimento, na área de tudo. Muita coisa boa vem de lá. Que legal. Pô, que animal. É bem legal. Que animal. E qual pra você, assim, os 3 maiores pontos, assim, que você falou, putz, lá, não quero sair de lá, por exemplo? A segurança, a saúde, que é o que todo mundo precisa, né? Segurança, saúde e educação. Né? É o que a gente, na verdade, deveria ser uma obrigação do Estado, né? Aqui a gente deveria entender dessa forma e lá eles entendem mesmo. Então você paga impostos como aqui ou até mais, mas tudo se reverte em benefícios para quem mora lá. O dinheiro que entra é seu mesmo. Eu tenho certeza que eu não estou pagando mais a escola do meu filho lá porque aquele dinheiro é meu. Então eu não preciso pagar 2 vezes. Aqui no Brasil é complicado. Tá entrar uma lei aí no Brasil, não sei se ficou sabendo. Cada operação que você faz a partir de R$2.000, o banco é obrigado a reportar isso para o Banco Central. Sim. Ou seja, o dinheiro não é mais seu. Porque R$2.000 não é nada, né? Você compra qualquer coisa, R$2.000. Então você comprou alguma coisa, o pessoal reporta ali, já atrela seu CPF. Sim. O dinheiro não é mais seu, o dinheiro é do banco. Coisa de louco, né? O que eu vou falar? Mas fazer o quê? Mas tem coisas boas no Brasil também. Quando eu morei no Japão, eu sentia muita falta das coisas daqui. Lugar, família, Sim. comida. Tem muita coisa boa aqui também, né? Não, assim, quando a gente tá imerso, a gente acaba vendo coisa só ruim. Agora mesmo que eu volto pra Israel amanhã, né? Amanhã à noite eu volto pra Israel. Mas assim, agora mesmo que eu passei essa semana aqui, Você engordou essa semana, não? Eu não digo porque quando eu voltava eu engordava uns 10 quilos. Não, eu engordei tudo isso, mas engordei. Então, agora essa semana que eu passei aqui, ela serve pra gente ver os amigos, né? O lugar, ele não é tão importante. O importante é que ele ficou. Sem dúvida. E conseguiu ver bastante gente? Muita gente, muitos amigos. E aí tem uma mágica pra fazer? O Richard, a gente falou tanto de mágica, agora o Richard vai fazer uma. Baralho ou você trouxe outra? Muda. Vou contar porque essa aqui. Quando eu comecei a fazer mágica, é claro que pra você fazer cartomagia, tem que treinar alguns movimentos básicos da mágica. Mas o primeiro movimento mágico mesmo que eu tive com cartomagia, eu fiquei tão impressionado com a execução minha na frente do espelho que eu vou mostrar pra vocês. Só ver se o baralho tá completo aqui. Veja só. Você tem um valete de espadas. E antigamente os mágicos usavam muitas mangas, né? Hoje a gente faz eventos corporativos ou na rua. Sim. Geralmente a gente tá de camiseta. Mas a manga ainda é um acessório mágico muito usado. Mas essa mágica é especial porque ela é simples. Eu vou te mostrar o as de espadas. E ele vira o as de copas. Valete, né? Valete. É o valete. Acho que o hebraico tá falhando a tradução. Tô tentando traduzir. Então, essa transformação de cor, de número, de letra, quando eu consegui executar esse número a primeira vez, eu fiquei muito feliz comigo mesmo. Falei, legal. Nossa, agora eu vou estudar outros movimentos. E aí você começa a ampliar o seu vocabulário de movimentos com baralhos, né? E aí você consegue encantar as pessoas. Acho que isso é o mais importante da mágica. É engraçado porque assim, eu sempre fui um cara muito técnico.
Sim. De pegar, querer Ficar estudando. e tal. E aí quando eu conheci o Ismael, em primeiro lugar, né? Depois eu conheci o Richard, que foi intermédio do Ismael. O Ismael, ele falava, Roger, tem que entender que a técnica, ela é importante. Bem executada, tem que ser executada bem, mas ela é 10% da mágica. E na minha cabeça não entrava isso. Beleza. Depois de muito tempo, aí eu conheci o Richard. E o Richard, ele é esse cara performance, né? Performático e tal, ator também, né? Comediante, então várias coisas. E aí quando eu vi assim, eu falei, caramba, que legal, né? E aí ele fazia umas coisas simples, tipo... E a galera ia ao delírio. E às vezes eu ia fazer um negócio que era super complexo, e a galera, nossa, que legal, e fazer só que legal. E eu ficava com a pulga atrás da orelha. Então uma dica que eu dou pra você, se é mágico, você tá aí atrás aí, uma dica que eu dou, obviamente, você tem que fazer a técnica perfeitamente, gente. Você tem que treinar, isso não tem o que falar. Mas a performance você tem que estudar, gente. Você vai lá fazer um curso de teatro, um curso de clown, um curso de improviso, ou vai estudar por você mesmo, porque 90% da mágica é a verdade, performance. É verdade. É o que você fala, como você fala. Agora eu descobri. Descobriu, Não pode fazer a piada do Bill de novo. Não, a piada é dele, não faz. Aliás, Ben Ludman, um beijo pra você. O Ben é um mágico humorista, muito bom, com um estilo único. Sim. E isso é que é legal na mágica, você estuda terremoto. Sim, é terremoto. Você estuda, você pode pegar referência de vários mágicos e criar a sua persona, né, o seu personagem. Mas é muito original, né? Tem que ser original. Uma coisa que eu tava até escutando, de novo, a citar aqui, eu escuto muito o Balascast e o Guncast também. E ele fala, quando você coloca... Ele falou uma coisa muito legal, que a vulnerabilidade te deixa mais próximo de todo mundo, que te torna humano, né? Claro. E aí, o que ele também falou sobre isso é que quando você tá vulnerável, você mostra muito mais você. Você mostra muito mais quem é você. E quando você coloca o quem é você dentro do que você está fazendo, da mágica, ou cantando, ou fazendo qualquer coisa, as pessoas criam uma empatia muito mais rápida. Elas percebem que é verdade, né? Elas sabem, quando você está no palco, você está fazendo uma peça de teatro, é diferente porque você está interpretando um personagem. Muitos mágicos não são eles mesmos, eles têm que criar um personagem para executar a arte da mágica. Mas, ao contrário, muitos mágicos são eles mesmos quando fazem as mágicas. E se você é um desses mágicos que é você mesmo fazendo mágica, parabéns. Porque é muito legal você ver um cara se divertindo no palco sem ser um personagem. É ele mesmo se divertindo no palco. É como se fosse um stand-upper, né? Um Fábio Rabin, um Murilo Couto, fazendo mágica. E é muito... O meu estilo ele é muito mais... Eu simpatizo muito mais por esse caminho, porque ele te dá uma gama muito maior de você mostrar todos os seus skills, todas as suas vantagens, né? É legal porque geralmente o mágico mais antigo, né, ele tem aquele medo de errar, né? E quando ele erra, desconcerta. Eu lembro que eu tava numa apresentação, o mágico errou, não sei se você tava nesse dia, o cara errou. Aí ele simplesmente saiu do palco sem dar nenhuma satisfação. Eu estava. E ele gritou Nossa, na coxinha. Eu tava. Ele pá! Aí todo mundo assustou e tal, eu não entendi nada. E aí é legal porque quando é você mesmo, porque a gente já tá várias vezes, tipo, a gente tá junto, eu erro mágico, e beleza, tá tudo certo, gente, legal, errei, vamos fazer outra aqui, tá tudo legal. Sim. Ou faz outra coisa. E tá tudo certo, bem. Não tem nenhum estresse, né, pelo erro. Né? O erro ele até ajuda, às vezes, sei lá. Não, e outra, quando você erra fazendo uma mágica, com certeza você aprende muito. Porque você sabe que você não pode mais usar aquela forma de comunicação ou aquele movimento. Tem um acontecimento, quando a gente estava em cartaz no MUBI, tem essa mágica que eu faço da pintura do rosto ao contrário, né? Que é uma mágica que alguns mágicos fazem no mundo e é muito bonita a mágica. Uma mágica de mentalismo, onde a gente adivinha. No Brasil só você fazia, né? Eu nunca vi ninguém fazer. Eu também nunca tinha visto ninguém fazer. Na verdade, quando eu pesquisei o Darren Brown, né? Ele fazendo numa escala bem maior, né? Mas como a técnica era similar a coisas que a gente já sabe como fazer, a gente não precisa aprender a fazer, a gente já sabe. Mas a gente vê um outro mágico fazendo e fala, ele fez assim. Aí você cria o seu número, né? E eu fui fazer essa mágica da pintura de ponta cabeça. E eu errei o comando de voz que eu dei pra pessoa na hora que ela subiu no palco comigo.
Então só pra você entender, era um saco com uns 200 nomes diferentes. Eu pedia para várias pessoas pegarem um papel dentro desse saco para mostrar que os nomes eram diferentes. E uma das pessoas eu pedia para não abrir o papel e subir comigo no palco. O que ela tinha que fazer no palco? Eu virava de costas, vestia um jaleco de pintor, que eu dizia que eu era pintor e eu também cantava uma ópera fazendo esse número. Enquanto eu tô explicando para ela o que ela deve fazer, eu tô me trocando. E aí nesse momento eu falei, como é que você chama? Sueli. Sueli, faz o seguinte... Você tá vendo esse vídeo, Sueli? Ah, Sueli, se você tiver... Eu falei que você vai ficar famosa. Falei, Sueli, você pega o papel e leia o nome, mas não me fale. E nessa hora eu tô me vestindo a jaqueta, o que a Sueli fez? Eu vi no vídeo depois, né? Ela pôs o óculos dela e falou, Elvis Presley. E o teatro veio abaixo. O nosso diretor era o Ismael, né? Começou a me xingar lá da técnica de som. E todo mundo riu, por quê? Porque ela revelou o nome de quem eu ia pintar antes de eu pintar. Mas aí o que eu fiz, como o Roger falou, eu improvisei, todo mundo deu risada. E aí eu pintei o quadro do mesmo jeito, de ponta cabeça. E aí no final eu fiz uma brincadeira, eu falei, Sueli, veja que eu acabei de pintar o rosto do Elvis. E ela tava com um taier preto, eu falei, olha, encosta aqui, mas encosta mesmo que ele seca mais rápido. E abraça o Elvis pra ela. E ela foi super simpática, todo mundo aplaudiu ela. E aí eu aprendi um comando que eu dei pra ela errado, que eu nunca mais... Eu sempre pecava pelo preciosismo de falar, ó, eu não posso dar esse comando de novo desse jeito. Então eu explicava com muito mais detalhe. Você vai pegar o papel, você vai ler só dentro do seu cérebro. Uma coisa louca. Sem falar. Uma coisa louca é que eu falo... Pensando nisso, nessa linha, às vezes eu tô fazendo mágica e eu percebo que as pessoas, quando vão viver mágica, obviamente tudo é um mistério, tudo é uma surpresa. Claro. Então elas não sabem literalmente o que fazer. Então todo comando que você dá, a pessoa acata. Sim, tem que ser bem claro, né? Então quando você dá um comando errado, e não falando comando de querer que a pessoa faça algo, mas assim, de forçar ela a fazer algo, mas eu digo no comando, por exemplo, pega uma carta. Sim. Isso pegaram é um comando. E às vezes a pessoa não tá... Ela não entendeu. Teve uma tal na televisão, assim, falou assim, pode me dar a carta, assim. E ela não me dava a carta. E eu ficava, não, pode colocar a carta aqui. E aí na terceira vez eu falei assim, você já decorou? Coloca aqui a carta, entendeu? Tipo, eles têm que mudar, às vezes, o que você fala pra pessoa realmente entender. Texto, speech. E o erro não tá na pessoa, tá no como a gente faz. Exatamente. E, gente, só uma... eu queria falar pra vocês, o Richard tá com um canal ainda? Não, eu tinha um canal que era... Mas você tá lá? Tá lá, você pode assistir. Ele chamava No Automático. No Automático. Que era um canal que misturava matérias de rua, entrevistas com artistas, com celebridades, hipnose, mágica, humor, música. Cada programa era um programa dentro do... O Johnny tá lá, né? Sim, meu filho mais velho tá lá em vários programas. A gente fazia passeios em locais bizarros, cavernas de morcego, testava produtos na rua com as pessoas. Eu lembro do papel quilométrico. Papel quilométrico. Levei um papel higiênico da Personal VIP. Tem 1 quilômetro na embalagem de papel e a gente foi testar. A gente foi desenrolando o papel higiênico para ver se dava 1 quilômetro mesmo. Se você quer saber se deu mesmo, vai lá no canal dele. A gente não vai Automático. Falar. Seguinte, eu vou deixar todas as redes sociais do Richard aqui. Eu quero agradecer de coração o papo aqui, né? Veio de Israel. A gente conseguir pegar, porque a agenda dele é lotada quando ele vem pra cá, principalmente porque tem família. Entre amigos tem família. E só pra falar, hein? Você acha que é brincadeira? São 1h18 da manhã, tá? 1h18 da manhã. Como é que a gente vai gravar esse vídeo? Tem que ser na madrugada, porque entre amigos tem família, tem amigos, aí tem trabalho, tem problemas pra resolver, né? Porque a gente sai do Brasil, eu lembro quando eu vinha pro Brasil era resolver pepino, vai no cartório, vai não sei aonde. Então, entre tudo isso, a gente acha uns espaços pra fazer umas loucuras dessas aqui. Eu quero agradecer de coração. Imagina, né? Obrigado por participar, obrigado por vir aqui a esse papo. E, gente, se você gosta desse tipo de assunto, se você acha interessante pra você, comenta aí, eu quero saber que tipo de assunto você quer que eu traga aqui também, pra gente poder papear, pra gente fazer e tal. E daqui a pouco a gente vai fazer mágica aqui, e eu vou soltar no outro vídeo. Mas a gente se vê no próximo vídeo aí. Shalom.